Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do momento que você está nos acompanhando no YouTube esteja vendo. Aqui Kennedy Francis, professor dos cursos de saneamento, engenharia civil e especialização em educação do campo do Instituto Federal de Pernambuco, campus Afogados da Engazeira. Hoje estamos aqui às 14h33, horário de Brasília, do dia 23 de abril de 2025, para esta sessão pública de defesa de artigo científico, trabalho de conclusão de curso da especialização em educação do campo, do nosso querido aluno, o Pedro Oliveira, Pedro Vinícius Alcântara Oliveira, que traz o título do trabalho Desafios do Ensino Híbrido para a Educação do Campo, tá? Orientado nosso neste período. E hoje a gente tem como banca examinadora o professor Pablo Tiago Corrêa de Moura, sociólogo, amigo querido, professor do campus Ipojuca, né? Agora é estranho, né? Falar isso depois de tantos anos, mas que bom. Então, Pablo, seja muito bem-vindo, boa tarde. Tá fechado o microfone, Pablo. Não, perdão. Agora. Eu fechei na hora que você começou a falar, para não dar nenhum ruído, eu aprendi isso com você. Obrigado pelo convite, professor Kennedy, professora Raíssa aqui, e também os professores, né, aqui presentes, né? Está aqui o Vandré e Pedro, né, que é o nosso concluinte aí na curso de especialização, né, e que vai ser de grande valia para ele, né? Essa formação já está sendo, né? Pedro é nosso aluno desde de longa data, desde o médio, né, Pedro? Desde o médio integrado e vem seguindo essa trajetória. Obrigado mais uma vez, professor Kennedy. Compõe a banca também a professora Raíssa Hatz, engenheira agrícola e ambiental, não é isso, Raíssa? Agrícola e ambiental, né? Lá está fazendo doutorado na Universidade Federal Federal ou Federal Rural? Rural. Federal Rural de Pernambuco. Raíssa, bem-vinda, nossa, em breve, professora efetiva. Boa tarde. Boa tarde, gente. Primeiramente agradecer o convite, dizer que é sempre um prazer participar. Então, saudar Kennedy, saudar Pedro, o André, o professor Pablo também. E vamos, né, aí contribuir e fazer o melhor nessa tarde de hoje, tá? Representante público externo, né, está aqui acompanhando o amigo de longa data, Leonardo Vandré. Vandré, aquele abraço para você, obrigado por estar presente. Os demais que estão nos acompanhando, né, pelo YouTube, tá certo? Dentro do princípio, né, de uma sessão pública de defesa, né, de artigo de conclusão de curso, tá bom? Então é o seguinte, vamos agora, né, na condição da presidência desta mesa, a gente dá início aos trabalhos, convidando o aluno, o candidato, o Pedro Vinícius Alcântara Oliveira. Pedro, você tem, a partir de agora, pode já ir projetando sua tela enquanto eu falo, você tem 30 minutos para discorrer aí sobre seu trabalho, apresentar para a gente, tá bom? Após os 30 minutos, você, né, vai ser arguído pela banca. Não, sinceramente não defini a ordem, a gente na hora resolve, onde cada membro da banca vai ter aí pelo menos 30 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Deixa eu permitir que nossa querida Fernanda entre. Então, o que acontece? Isso, Pablo, pronto, a gente vai tirar os prints também, fique tranquilo que a gente vai mandar para a Pascom. Então, meu querido Pedro, eu só vou pedir a Fernanda, encarecidamente, Fernanda, que você feche sua câmera, por gentileza, tá certo? Acho que ela está aberta ainda, pronto. Aos demais eu convido que façam o mesmo. Pedro, a partir de agora, a palavra é sua. Sucesso. Bom, boa tarde a todos e a todas. Com muita satisfação que eu estou aqui hoje para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, um artigo intitulado Desafios do Ensino Híbrido para a Educação do Campo. Meu nome é Pedro Vinícius Alcântara Oliveira. Este trabalho ele foi desenvolvido como uma parte das exigências para
a conclusão do curso de especialização em Educação do Campo, do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, campus Afogados na Engazeira. Desde já que eu quero agradecer aqui a presença e a disponibilidade da banca avaliadora, do professor Pablo, professora Raíssa, do meu orientador, professor Kennedy, e de todos os convidados presentes. Bom, este trabalho está sendo apresentado através da plataforma de conferências online do COMIT no ano de 2025. Bom, para uma melhor estruturação desta apresentação, eu irei abordar os seguintes tópicos na ordem apresentada. Primeiramente, a introdução ao tema. Em seguida, a fundamentação teórica da pesquisa, a metodologia que vai ser utilizada, que foi utilizada na elaboração do trabalho, as discussões e análises desenvolvidas e, por fim, as considerações finais e referências. Introdução. Então, para introduzir o tema desta pesquisa, eu irei discorrer e apresentar alguns pontos. Primeiramente, a contextualização do tema, que se dá mediante uma crescente demanda por inovação na educação. Então, de acordo aqui com Kensky, 2012, o surgimento de um novo tipo de sociedade tecnológica é determinado principalmente pelos avanços das tecnologias digitais de comunicação e informação e pela microeletrônica. E é, perante essa realidade atual, com a necessidade de tecnologias direcionadas à educação, principalmente nesse contexto agora do pós-pandemia, que o ensino híbrido ele tem ganhado destaque com uma abordagem que vai combinar ali os elementos do presencial com práticas do ensino à distância, utilizando-se ali das tecnologias digitais de informação e comunicação, que são as chamadas TICs, para proporcionar essa aprendizagem de uma forma mais dinâmica e interativa. No entanto, ao observarmos esse contexto específico da educação do campo, percebemos que essa proposta ela vai enfrentar barreiras importantes, e é daí que surge a justificativa desta pesquisa, que é essa necessidade de compreender e apontar as dificuldades do ensino híbrido na educação do campo. Então, aqui para o Otto Caldar, em 2009, a educação do campo, ela surge como uma crítica à educação brasileira. E crítica essa disposta ali aos trabalhadores do campo, que eles vivem nesse espaço e lutam pelo direito. E é por isso que essa educação do campo, ela deve ser, acima de tudo, um espaço de transformação social, que vai ali contribuir para a emancipação dos sujeitos e para a construção de uma educação crítica, contextualizada e inclusiva. E desse modo, esse estudo ele vai ter como foco aqui apresentar e discutir os principais desafios enfrentados ali pelos educadores e alunos nas áreas do campo, o processo ali de adoção do ensino híbrido, para o processo de adoção do ensino híbrido. E é por meio da identificação e a apresentação dessas dificuldades que essa pesquisa espera subsidiar um desenvolvimento de políticas e estratégias que eles possibilitem ali que essa educação se torne mais inclusiva, igualitária e de qualidade para os estudantes do campo brasileiro. Bom, a fundamentação teórica aqui do meu trabalho, ela parte da análise das transformações nas políticas públicas educacionais no Brasil. E especialmente ali a partir da década de 1990. Então, nesse período, foram revistas as diretrizes para a organização do sistema educacional brasileiro. Como marco legal, nós temos a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB de 1996. E os parâmetros curriculares nacionais, que são os PCNs de 1997. Então, esses documentos, eles orientam a construção de um currículo baseado ali não mais na simples acumulação de informação, mas sim no desenvolvimento de competências essenciais que estão conectadas aos diferentes contextos da vida dos alunos. Então, segundo a Lei MEC, 1999, havia a intenção de romper com esses modelos tradicionais e construir, assim, novas alternativas curriculares para o ensino médio,
que fossem ali conectadas ao trabalho, à prática social e ao sujeito ativo e ativo ali no processo educativo. Assim, no entanto, mesmo com essas reformas ali, o sistema educacional brasileiro ele ainda enfrenta uma profunda crise. E um dos principais pontos dessa crise está na permanência de uma pedagogia tradicional, que está ali ainda centrada na figura do professor como transmissor de conhecimento e também do aluno como um receptor passivo. Então, segundo o Libânio, 2012, esse modelo de pedagogia tradicional ele enxerga a escola como um local onde são repassados conhecimentos acumulados historicamente, sem que haja ali um espaço para o questionamento ou para o diálogo com a realidade que é vivida pelos discentes. E isso assim se agrava quando consideramos que muitas escolas, elas muitas vezes ignoram a identidade e a trajetória dos alunos do campo. Eles consideram ali que eles são sujeitos históricos, que possuem seus saberes próprios, que eles têm as contribuições de suas vivências, mesmo que sejam informais. E é essa distância entre o aluno real e a imagem idealizada do aluno, que a escola constrói, que vai impedir que o processo educativo seja verdadeiramente significativo. E por isso que se torna necessário romper com esses modelos institucionais, baseados ali apenas na transmissão vertical do saber, em metodologias que valorizem a participação ativa do estudante na construção ali coletiva de todo o conhecimento desenvolvido. Essa crítica aqui ela é especialmente relevante na educação do campo, onde a desvalorização dos saberes populares e essa imposição de um currículo, muitas vezes urbano, eles reforçam uma exclusão educacional. E é por isso que é necessária a superação dessa lógica. É o primeiro passo para fazer ali uma escola do campo verdadeiramente transformadora. Então, diante da pedagogia tradicional e da necessidade de transformação da escola, diversos autores eles têm destacado o papel estratégico ali das TDICs como aliadas nesse processo. A sociedade contemporânea ela tem se transformado profundamente nas últimas décadas, impulsionada ali pela revolução tecnológica. E isso aí vai exigir da escola também, da educação, não apenas o uso de novas ferramentas, mas também de uma mudança de mentalidade sobre ali como vai ser o processo de ensinar e aprender. Então, para Tensky, 2012, vivemos em uma sociedade marcada pelos avanços da microeletrônica e pela circulação rápida da informação. E esses avanços, eles modificam a forma como nos comunicamos, como aprendemos, como interagimos, e exigem ali uma reconfiguração do papel do professor, que ele passa a ser menos transmissor dos conteúdos e ele começa a ser mais um facilitador de aprendizagem. E já Moreira, 2017, que ele caracteriza a educação digital como esse processo ali marcado por conectividade, por fluidez, o uso de recursos abertos, que vão ser capazes ali de romper com esses modelos fechados institucionais, típicos ali de uma educação tradicional. E é a partir dessa perspectiva que o uso das TDICs na escola, ele não deve ser apenas técnico, mas ele também tem que ser pedagogicamente intencional. Ele tem que estar ali voltado para o desenvolvimento de competências, de autonomia e também de uma construção coletiva do conhecimento. E assim, o uso ele vai se tornar um instrumento de democratização da aprendizagem, vinculando ali práticas pedagógicas inovadoras, contextualizadas e também críticas ali com a realidade dos estudantes. Então, é nesse contexto que se insere o ensino livre. Segundo Valente, 2015, ela trata-se de uma abordagem pedagógica que vai combinar ali as atividades presenciais com outras atividades à distância que vão ser mediadas pelas tecnologias digitais. E é nessa concepção que o professor ele vai deixar de ser o centro de transmissão de todo o conteúdo e ele vai passar a atuar como o mediador do processo ali, do processo ativo do aluno. O aluno vai poder estudar previamente, de forma autônoma, e utilizar o espaço de aula mais para realizar atividades práticas, investigativas e colaborativas. Então, o ensino híbrido, ele vai propor uma mudança na lógica da sala de aula, vai valorizar a autonomia, o protagonismo e o envolvimento ativo ali dos estudantes.
respeitando seus ritmos e as suas próprias formas de aprendizagem. Ainda segundo Valente, essa transformação que o ensino híbrido propõe, ela já é realidade em outros setores da sociedade, sendo ali também marcada por uma cultura digital e pela interatividade. No entanto, ao pensarmos nessa realidade no campo, é necessário a gente refletir sobre como essa proposta ela pode ser aplicada de uma maneira mais contextualizada. Então, a especificidade da vida rural. A LDB, como sistema anteriormente, no artigo 28, ela vai orientar que o sistema de ensino deve promover adaptações curriculares e metodologias adequadas para uma realidade do campo. Então, vai considerar ali o calendário agrícola, o trabalho rural e também os interesses desses alunos. E isso vai mostrar que, mesmo assim, sendo um modelo inovador, o ensino híbrido ele precisa respeitar essas condições sociais, essas condições culturais e econômicas dessas comunidades do campo. Então, a educação do campo, ela não deve ser compreendida apenas com essa presença física na escola, no espaço do campo, no espaço rural. Ela precisa ser entendida ali como um processo de construção social e coletiva que respeite, aliás, e valorize a identidade dos povos do campo. E, nesse contexto, a escola ela tem um papel central na promoção ali da cidadania, da valorização da cultura local, também da permanência dos seus alunos no ambiente escolar e também da progressão, da continuidade dos estudos. E é de acordo com Teixeira, 2012, Molina e Sá, que cabe ao professor ali como um agente transformador, ultrapassar ali a simples transmissão de conteúdos e desenvolver essa prática pedagógica que envolva ali a comunidade, que articule os saberes locais, os conhecimentos escolares e faça todos esses processos dinâmicos. Então, essa atuação ela vai ser fundamental para que a educação ela contribua com a emancipação dos povos camponeses, com a melhoria da vida no campo, com a construção de políticas públicas educacionais verdadeiramente inclusivas. E é assim que o ensino híbrido, ele, se quiser ser efetivo no campo, ele deve ser construído a partir desse diálogo com a realidade, com a cultura dos locais, com as lutas sociais, todas elas voltadas para essa população do campo. Então, para alcançar esses objetivos desta pesquisa, foi adotada aqui uma abordagem metodológica baseada em uma revisão sistemática da literatura. Então, essa escolha desse método, ela se fundamentou ali em reunir, analisar e sistematizar ali os conhecimentos que já foram produzidos sobre esse tema do ensino híbrido na educação do campo e a partir de fontes científicas ali confiáveis. Então, de acordo aqui com Romanowski e Enes, 2006, esse tipo de metodologia ele é importante porque ele permite ali tanto examinar as ênfases nas temáticas das pesquisas, também os referenciais teóricos utilizados e também as contribuições dos estudos nessa prática pedagógica. E, além de tudo isso, ele consegue mapear o conhecimento e essas tendências que ocorrem na área. Então, foi a partir disso que foram realizadas essas buscas em bases de dados acadêmicas bastante reconhecidas. Então, eu trago aqui, por exemplo, o Cielo, o Google Acadêmico e também o portal do periódico Jacobs. E, após esse processo ali de seleção dos materiais, foi seguido ali os critérios de um recorte temático. Então, foi feito ali com ênfase na publicações voltadas para a educação do campo, foram textos que tratam do ensino híbrido e o uso das tecnologias digitais na educação, e também trabalhos que abordam os desafios da prática pedagógica em contextos rurais, contextos do campo. Então, essa filtragem inicial, ela foi feita manualmente ali, considerando ali ano de publicação e a presença ali também de palavras-chave que fossem relacionadas aos objetivos da pesquisa. E, em seguida, foi realizada essa leitura crítica, analítica, todo esse material foi selecionado para extrair ali
principais conceitos, teorias e argumentos apresentados pelos diversos autores que se aprofundaram nesses estudos. E aí essas informações foram organizadas de uma forma sistemática ali para permitir uma análise mais clara, mais objetiva desse estudo, dessa pesquisa. Então, esse levantamento teórico, ele serviu como essa base para compreender esses fundamentos do ensino híbrido e o contexto dele na educação do campo. Assim, trazendo assim, os principais desafios relatados ali na literatura sobre a integração de ambos, ensino híbrido e educação do campo. Com isso, então, a proposta do ensino híbrido, ao combinar essas atividades presenciais com os momentos ali mediados por tecnologias digitais, ela vai parecer, à primeira vista, uma inovação promissora que vai ali também diversificar esses processos de ensino e de aprendizagem. Só que, no entanto, transposta essa realidade para o contexto do campo, vão surgir desafios importantes. Desafios que eles precisam de ser entendidos e compreendidos. Então, o primeiro desafio que foi identificado na pesquisa, ele diz respeito ali à falta de infraestrutura tecnológica nas áreas do campo. Então, em muitas das comunidades do campo, a gente tem ali o acesso à internet precário, às vezes inexistentes. As escolas, muitas vezes, elas não contam com computadores, com equipamentos de multimídia, ou até mesmo com energia elétrica de qualidade. E é essa limitação que vai comprometer diretamente a implementação do ensino híbrido, porque ele depende do uso dessas plataformas digitais, ferramentas online e desses recursos tecnológicos para poder ser de uma forma que seja de fato efetiva. Então, de acordo aqui com Souza e Viana, 2023, enfrentar essa exclusão digital, ela vai ser uma exigência na atualidade, pois assim, o acesso à internet e às tecnologias digitais, ele já passou a ser reconhecido como direito humano. Então, a ausência desses recursos, especialmente nas áreas do campo, ele amplia ali as desigualdades, impede que os estudantes tenham acesso ao mesmo tipo de formação que os alunos das zonas urbanas. Um outro desafio relevante é a falta da formação adequada dos docentes que vão atuar ali nas metodologias híbridas. Então, muitos professores que atuam nas escolas do campo, eles não possuem essa formação específica para utilizar a tecnologia digital de uma forma assim dificultar na construção dessas propostas significativas. Então, como apontam Silva, Santos e Lima, 2020, enfrentar essa exclusão digital do campo, ela também passa pela valorização do professor, com o investimento em sua capacitação contínua e também com todo um apoio, um aparato pedagógico. Além disso, também é necessário promover ali desenvolvimento das competências tecnológicas dos próprios estudantes também. Então, vamos ter que criar condições em que eles se apropriem de ferramentas digitais como parte do processo da aprendizagem. E para isso ali, sem isso, na verdade, o suporte ao ensino livre, ele vai acabar correndo risco de se tornar uma prática que se torna superficial ali, que apenas reproduz o uso da tecnologia sem ter uma intenção educativa clara. Então, é um desafio assim enfrentado. Um terceiro desafio também identificado aqui no trabalho está relacionado ali à descontextualização dos conteúdos utilizados, né, nessas práticas híbridas. Então, muitas das plataformas, materiais digitais disponíveis, hoje eles são pensados em uma realidade urbana. E isso não dialoga ali com o cotidiano, com a cultura e com os saberes da realidade do campo, dos povos do campo. Então, de acordo aqui com Silva, Arraes e Vieira, 2021, é essencial ali que as tecnologias digitais utilizadas no campo, elas também estejam alinhadas aos fundamentos da educação do campo. Então, ela tem que respeitar a realidade local e tem que contribuir para essa formação crítica dos sujeitos.
Quando os conteúdos ali eles não fizerem sentido para os alunos, por estar ali muito distante da sua realidade vivenciada, o processo de aprendizagem vai se tornar muito mecânico, muito desmotivador. E é por isso que é necessário assim, construir materiais pedagógicos que valorizem, sim, a cultura camponesa, que incentivem ali o protagonismo daquele estudante do campo e estimulem ali a sua desenvolvimento de sua aprendizagem para que ela seja realmente significativa. E por fim aqui, a ausência de políticas públicas voltadas especificamente para a realidade das escolas do campo é um dos grandes obstáculos nessa implementação do ensino híbrido nessas regiões. Então, apesar daqueles avanços legais, como eu citei, o artigo 28 da LDB, na prática, ainda existe uma grande carência de programas ali governamentais que vão garantir infraestrutura, que vão garantir conectividade, formação docente e também todo o suporte técnico para as escolas que estão situadas no campo. Então, segundo aqui Quilião e Santos, 2020, o planejamento de políticas públicas de inclusão digital, ele precisa levar em conta diversos fatores, como a pobreza, nível de escolaridade, idade, gênero, etnia. Então, todos esses aspectos juntos ali, eles vão influenciar no acesso à tecnologia. E a ausência dessas políticas, ela vai perpetuar desigualdades, vai comprometer direito de aprendizagem de milhares de jovens ali, crianças, de adultos, que vivem na educação do campo. O Brasil ele tem uma grande população do campo. E é com base assim, nessas análises que podemos concluir assim, que, embora o ensino híbrido ele represente uma possibilidade real de inovação pedagógica, a sua aplicação no contexto da educação do campo, ele exige ainda muito mais do que uma boa vontade. É necessário a gente garantir acesso, formação, contextualização curricular e também esse suporte institucional, além de construir as políticas públicas coerentes com a especificidade desses povos do campo. E para trazer aqui minhas represente uma oportunidade para inovar a educação e ampliar o acesso ao conhecimento, sua implementação na educação do campo exige um olhar sensível para as particularidades desse contexto. Então, não é somente por meio de políticas públicas consistentes, formação docente de qualidade e investimentos em infraestrutura que será possível construir uma educação híbrida que seja de fato inclusiva, equitativa e transformadora. É preciso ali superar esses desafios, primeiro, esses desafios apresentados, que vão depender ali de uma integração entre o governo, a comunidade escolar e a sociedade civil, e também com esse esforço coletivo, que será possível ali criar assim, uma educação híbrida, inclusiva, que seja significativa e que respeite e valorize as particularidades dos povos campos. Então, a educação do campo, ela precisa continuar sendo um espaço de resistência, de valorização da cultura local e da construção da cidadania. E o ensino híbrido, ele pode contribuir com isso, desde que ele respeite e fortaleça esses princípios. Essas aqui são as referências que eu trouxe para a minha apresentação. Aqui está o meu contato de e-mail para demais contatos, e eu gostaria de finalizar agradecendo o meu orientador, o professor Kennedy, por todo o apoio durante esse processo de construção. Também agradeço aqui à banca avaliadora pela escuta atenta, pelas contribuições que virão a seguir, e também a todos os demais colegas presentes. Muito obrigado. Ó, é isso aí, a gente parabeniza a você, Pedro, meus parabéns mesmo pela sua desenvoltura, né? Realmente foi muito agradável, né? Foi bom, né? Ver, né, a apresentação dentro daquela máxima, né? Que a gente fala tanto, né? Cobra tanto dos alunos de, vamos, não enche slide de letrinha,
dá o tópico e discorre sobre, né? Eu acho isso realmente você conseguiu fazer muito bem. Eu só quero fazer pontuar uma coisa. Você teve alguns problemas técnicos de conexão. Teve algumas horas que deu umas picotadas, acho que para os meninos também, não é isso? Mas não prejudicou, pelo menos eu não julgo que tenha prejudicado o cerne da sua apresentação, tá? Da ideia que você trouxe e apresentou aqui nesta sessão pública de defesa, tá bom? Então, isso posto, né, a gente... você cumpriu o tempo, com louvor, inclusive, até com sobras. Então, agora a gente vai para a sessão de arguição, tá? Como é que a gente vai fazer? Quem vai primeiro? Tem preferência? Não tem preferência? Então, eu vou... O quê, Pablo? Pode ser a sua decisão, professor. Pronto, então eu vou decidir, né, Você que manda. A nossa dama fique por último, tá certo? Hoje vai ficar por último. Então, Pablo, a palavra é sua, fica à vontade. Pronto. Primeiro parabenizar, né, a Pedro e a Kennedy aí pelo trabalho, né? Parabéns. Pedro, eu posso só... eu queria espelhar aqui, pedir para você tirar para eu espelhar aqui rapidamente. Primeiro, mais uma vez, ressaltar a importância, né, do comprometimento de todos aqui presentes, né, nesse momento, né, nessa, vamos dizer assim, extensão, né, dos prazos, agora, enfim, definitivos, né, até julho, para a gente fechar a segunda turma da pós, né, e mais uma vez agradeço aqui ao comprometimento dos alunos. Estou vendo aqui a Águida presente também, André e Pedro, e também, obviamente, de Kennedy e de Raíssa aqui também, sempre não preciso nem falar de comprometimento perto deles dois, que, bom, eles dão um show nisso. Pedro, então, primeiro deixa eu colocar aqui, né, eu fiz algumas poucas considerações sobre o seu trabalho, tá, em dois locais aqui, dois outros, mas não se preocupe não, que basicamente não é nada demais. Então, Kennedy aí tá olhando o tempo, eu também agora estou, viu, Kennedy, mas qualquer coisa me avise. Então, começar aí, viu, pelo tema, né, ensino híbrido para a educação do campo, né, é um tema bem interessante, essa questão do ensino híbrido, que a gente está tentando implementar no ensino regular, né, a gente está vendo as dificuldades, a resistência, o progresso, mas também o retorno ao modelo ainda muito analógico, muito presencial. Então, quando você traz o ensino híbrido, né, para a educação do campo, eu acho que o desafio ainda é maior, né? Eu acho que a gente tem percebido que a questão do ensino híbrido, para ser implantado em algumas modalidades de ensino, parece que ainda é bem maior, né? E aí eu queria ressaltar, Pedro, numa questão importante, o tema importantíssimo. E, Pedro, já vou te dar uma espécie de vamos dizer assim, deixa eu pegar aqui o resumo, de flash forward aqui, vamos mostrar o spoiler, como diz os alunos, no final. Eu gosto bastante das considerações finais, a partir da parte da metodologia, realmente, professor Kennedy, né, que é o orientador, e Pedro, vocês vão ver que não tem muita coisa ao que eu vou falar, ao que eu vou, vamos dizer assim, permear o trabalho de Pedro. Mas a parte anterior, vamos dizer assim, é que eu julgo que eu posso, ou pretendo dar uma contribuição aqui, tá bom? Então, já digo logo, da metodologia até o fim, Pedro cumpre o objetivo, que eu vou deixar aqui claro no resumo. E faltou uma coisinha ou outra aqui na minha orientação aqui, que obviamente é uma sugestão, nada imperativo. Estou tentando ser cada vez menos imperativo na minha vida, tá? Então, é sugerir mesmo. E aí, o professor Kennedy é muito capacitado para chegar no consenso por você, né, Pedro, também professor, né? E eu imagino, né, agora, rapidamente, vendo aqui outros colegas seus presentes, esse momento é muito importante, rapidinho, viu, Kennedy? Eu estou ainda dentro do meu tempo aqui, eu acho, mas vendo os concursos, né, que estão saindo, pipocando aí, que espero que pipoquem mais, né, Pedro? E você
com certeza vai fazer uso dessa titulação. Fique tranquilo com relação ao tempo, viu? Beleza. Kennedy, desculpa, é porque agora eu dou aula de 55 minutos, então eu tô naquela vibe de que estou acabando. Mudou muito. Mas vamos aqui. Então, Pedro, no seu resumo, você traz aqui o que pede geralmente um resumo, né? Você traz a metodologia, que é, obviamente, uma revisão bibliográfica. Você traz o objeto, né, da sua pesquisa, que é a aplicação do ensino híbrido na educação brasileira, em especial na educação do campo. Você também traz um pouco aqui do desenvolvimento do tema, né? Até coloquei aqui uma dica, tá aqui, ó. Em vez da palavra contribuir, substituir por apresentar, sinalizar, é apenas isso, mas sugestão. E achei que faltou só trazer um resumo, Pedro, aqui, que eu te encaminho, viu, esse material, através do professor Kennedy, só um pouco das conclusões. Acho que eu senti um pouquinho, acho que você traz um pouco da questão do debate, um pouco das discussões aqui, né, a parte desenvolvimento de políticas estratégicas, mas eu senti falta, talvez, de uma frase que você concluísse, né, traz aqui para o resumo. Basicamente é isso, que, na minha opinião, é para ficar mais completo o seu resumo. E aí, baixando um pouquinho mais, na introdução. E aí, Pedro, na introdução, uma questão importante. Você sempre, todos nós, na verdade, né, estamos escrevendo artigo, estamos escrevendo paper, né, para congresso, para revista, inclusive para trabalhos de conclusão de curso. Nesses papers aqui, nesses artigos, a gente sempre vai traçando na introdução, e você o faz, um percurso, você vai dizendo para onde vai seu trabalho. E aí já esse é o ponto principal. E na parte da fundamentação teórica ou do desenvolvimento, a gente vai meio que tentando fechar esses pontos que a gente indica, né? Esses caminhos na introdução. E é basicamente, como eu disse, o ponto principal do seu trabalho está nesse tópico aqui, que eu vou começar a apresentar rapidamente aqui. Por exemplo, você traz aqui na introdução, aqui, com a crescente demanda por inovação na educação, então você começa a contextualizar, eu gosto disso, né? A gente não ir direto ao ponto, mas sim apresentar um pouco o contexto que vai inserir o tema. Então, você traz aqui, né? Com a crescente demanda por inovação na educação, o ensino híbrido tem se evidenciado com uma concepção que relaciona elementos do ensino presencial e ensino à distância. Aí, explicar mais à frente o que é ensino presencial e ensino à distância. Você o traz lá na frente, que é o ensino híbrido, certo? Aí, o que é que eu fiz? Em todo o seu trabalho, eu fui fazendo isso. O que é que você se propõe a fazer? Não como objetivo, mas como é que eu posso dizer? Construção textual e do referencial, para cumprir o objetivo, né, que é importante. Esse você o fez lá na frente. E a questão de outros que vão aparecer aqui, que eu vou mencionar para você, é que eu acho que falta uma caracterização ou uma conceituação. Basicamente, é isso que eu vejo de lacuna no seu trabalho. A caracterização ou conceituação de alguns termos ou de alguns conceitos. Então, vamos trazer aqui alguns. Aí você traz aqui, ó. Você fala de ensino, recursos tecnológicos. Aí, mais à frente, você cita as TEDx, né? E aí, acho que faltou trazer um autor, uma nota de rodapé, ou até dentro do corpo do texto, um pouco a caracterização e conceituação dessa categoria, né, das TEDx. Por mais que a gente parta do princípio que todo mundo sabe, mas acho que vale a pena deixar mais claro. Você fala da importância delas, beleza? Mas eu acho que falta, assim, antes de dizer a explicação, falta a descrição. Pronto. É esse o ponto que eu acho que falta para Pedro. Eu sei que você o faz por ser professor, etc. Então, não é um problema para você isso. É apenas, talvez, por N razões, a pessoa vai direto para a explicação e esquece um pouco a descrição. Então, no caso, a descrição aqui, entenda, Pedro, por caracterização / conceituação. Até porque são categorias explicativas ou analíticas, né? Outra questão que você traz aqui, importante, é a escola do campo. Então, na introdução, eu sempre botei assim, porque você tem a obrigação de colocar a caracterização e conceituação
na introdução, mas ela deve aparecer no desenvolvimento, né, que no seu caso é o referencial teórico. Por isso que eu a mantive aqui, porque eu fui ver se você faz no desenvolvimento e, como eu disse, a primeira você faz, mas as outras acho que faltou. Então, basicamente o que eu vou, vamos dizer assim, te solicitar é isso, de caracterizar, conceituar esses termos que vão servir para deixar mais robusto o teu referencial. Então, você também traz aqui escola do campo, apresentar mais à frente, aí o objetivo. E aí, uma questão importante que aparece no trabalho de Pedro, o objetivo na introdução, corretíssimo aí, né? Até porque o orientador de Pedro, o professor Kennedy, né? Ele também é professor de metodologia do campus Afogados da Engazeira, do curso de Engenharia Civil. Então, eu sei que Kennedy é muito competente nessa parte de metodologia, né? Então, basicamente, traz o objetivo para cá e você o cumpre. Só para dizer o ponto principal, você o cumpre, principalmente na parte de debates e discussões e na conclusão. Então, Pedro chega a esse objetivo, assim, ele traz, mostra os obstáculos e os desafios, né, para educadores e alunos que vão trabalhar na questão do ensino híbrido para a educação do campo. Então, ele traz, claro, é um trabalho de revisão bibliográfica e Pedro, na minha opinião, o cumpre, né? Então, esse objetivo aqui está ok. Pedro, aí tem uma questão aqui, contexto, né? Aqui, o impacto da tecnologia sobre a educação e, assim, o surgimento do ensino híbrido na educação do campo. Desenvolver mais à frente esse impacto. Você traz as dificuldades, perfeito, traz os desafios, mas eu acho que talvez pode ser preciosismo meu, e aí você vai avaliar junto com o seu orientador essa questão aí. Eu acho que lá no referencial teórico você poderia encaixar um pouco anterior à parte dos desafios, das dificuldades, né, do uso da tecnologia, você poderia falar um pouco desse contexto tecnológico e aí trazer a questão lá das TEDx, né, que aparece no seu trabalho, assim, contextualizando, explicando. Acho que você tem qualidade e capacidade para isso, até porque você tem formação na área, né, de computação, então não vejo isso muito distante de um problema para você. E aí, você traz aqui também, apresentar brevemente a abordagem pedagógica, né, do ensino, então você o faz, né, assim, apresenta, perdão, esse R aqui, acho que foi o meu. Quais TEDx, né, Pedro, você cita, mais uma vez descrevendo, você diz a aplicabilidade dela, para que vai servir, mas eu acho que falta a parte descritiva e nomear algumas. Mais uma vez, Pedro tem expertise na área, então problema zero para ele também isso. Principais dificuldades do ensino híbrido, você o traz aqui no final da sua introdução, por isso que eu digo, o objetivo Pedro persegue. Então, em todos os momentos do texto, em todos os tópicos do texto, Pedro traz o objetivo dele, tá, pessoal? Então, ele cumpre sim essa parte que, na minha opinião, é a principal. E aqui, avançando um pouquinho mais, traz a justificativa no final da introdução, ok, também. Na fundamentação teórica, Pedro, aí basicamente, o segundo tópico que eu me atenho é a fundamentação teórica. Depois disso, aí vai ver que não vai ter quase nada, Pedro, ou nada, né? Então, na fundamentação teórica, você traz duas normas muito importantes, a LDB enfim, né? Acho que todo mundo tem que estudar a LDB, e os parâmetros curriculares nacionais, né? Os PCNs aí. Só que eu senti falta de uma coisa, né? De talvez, aí você traz a caracterização da LDB, mais à frente, tem uma citação sobre isso, para o ensino híbrido, né, para a educação do campo, mas eu acho que faltou um pouco a correlação entre LDB e PCNs com o ensino híbrido na educação do campo. Mais uma vez, ressalvo aqui, Pedro faz mais adiante, traz a LDB, o que é que a LDB coloca para a educação do campo, é uma citação que eu vou chegar daqui a pouco, mas que é importante que ela apareça em muitos trabalhos nossos, né, da educação do campo, e aparece em outros trabalhos, porque ela é muito importante, mas às vezes é pouco implementada, né? Eu até queria ver alguém que se propusesse a pegar essa citação que Pedro faz daqui a pouco, e vamos dizer assim, vamos ver o que é que foi cumprido para determinado local, para determinada delimitação. Acho que vale a pena trabalhar sobre isso. Então, eu avanço aqui mais um pouquinho, até aqui tudo bem. Bom, também é importante ressaltar que Pedro escreve bem, é bem legal, é um texto bem
bem didático, bem fácil de leitura, fácil no melhor sentido do termo, viu, Pedro? Não é uma linguagem rebuscada, é uma linguagem acessível para quem é da educação e quem não é. Ele traz aqui nesse texto as dificuldades da educação, né, e a tecnologia como possível saída, ok, também. Aí ele traz aqui a definição de ensino híbrido, que aparece na introdução, que eu falei, né, que Pedro fala, ensino presencial e à distância, ele, vamos dizer assim, sintetiza no ensino híbrido. Era isso ou é isso, Pedro, que eu meio que venho sugerindo aqui ao longo da minha fala, né, que você fizesse isso com alguns daqueles termos que você julgar interessante. Então, você traz aqui, né, mais uma vez, Pedro diz da importância das TEDx, fala do que elas podem ajudar, ótimo, mas é como eu disse, talvez tenha faltado um pouco a parte descritiva das TEDx, citar algumas, etc. Ou seja, engatinhar antes de andar e correr, né? Basicamente seria isso. Aí acredito aqui, viu, Pedro? Vale uma nota de rodapé sobre o que é cultura digital. Eu sei que para você vamos dizer assim, é simples, mas lembrar, quem vai pegar o seu trabalho, outras pessoas podem não saber. Aí aqui falei um pouco do contexto que você cita anteriormente, que é justamente os desafios, problema zero aqui também. E aqui, pronto, e aqui é um ponto que eu acho que é interessante, nesse parágrafo aqui, Pedro, que é assim, ó, de acordo com o Valente, no ensino híbrido, o ritmo de aprendizado é ajustado com base nos interesses que os materiais utilizados despertam nos alunos. Aí eu acho que caberia uma pequena explicação do que é isso. Foi isso que eu disse aqui, ó. Sugiro especificar um pouquinho cada item colocado nesse parágrafo. Eu vou continuar. Então, dizer aqui, sabe, Pedro? Você traz aqui e depois explicar, basicamente, um parágrafo à frente, minha sugestão. O foco está em desenvolver a autonomia, elemento essencial para o processo e fomentar o engajamento nas aulas. Aí, poderia dar um exemplo. E assim por diante. É só esse parágrafo. Então, esse parágrafo ele está condensado, ótimo, mas eu acho que vale a sugestão. Vale a pena tocar um pontinho ou outro, sabe, Pedro? Assim, trazer um exemplo, especificar mais algumas coisinhas. Basicamente é isso. E aqui eu avanço um pouquinho. Acho que é basicamente essa parte mesmo que eu vejo. Pronto, era isso. E aqui, Pedro, a partir daqui, metodologia, não vi nada demais. Acho que você se atém à parte de levantamento, coleta, né? E análise dos dados, mas talvez, como não precisa, porque é uma revisão bibliográfica, num próximo trabalho, né? Trazer a parte de, vamos dizer assim, critérios para análise. Mas você o faz aqui porque não precisa, porque é uma revisão. Então, você cita as fontes, né? Cielo, CNPq, etc. Tranquilo. Então, você o cumpre. E aí, discussões e análise, que basicamente Pedro vai trazer o objetivo aqui, muito forte dele, né? E para mim o resolve, né? Tanto na parte de discussões e análise, quanto na parte de considerações gerais. Pedro, basicamente é isso. Então, vou só recapitular aqui e peço para mostrar aqui, rapidamente, esse outro que eu sintetizei para você. Então, deixa eu ver, estou vendo aqui, acho que deve ter uns 2 minutinhos. Então, Pedro, basicamente eu fiz esse levantamento e depois fui apagando, porque você vai cumprindo várias coisas. Então, basicamente responder essas questões, né, que estão na introdução e que você pode levar para o desenvolvimento, que é basicamente o referencial teórico. Quais recursos tecnológicos, o que é aprendizagem dinâmica e interativa, o que é a escola do campo, né, apresentar mais à frente, né, contexto, que é o que eu te pedi, basicamente, e aí você pode usar contexto e TEDx, e LDB e DCN trazem para o ensino híbrido. E o que é cultura digital? O que é que eu quero dizer com tudo isso? A introdução, metodologia, discussão e conclusão, nada a acrescentar, apenas no miolo, que é o referencial teórico, Pedro, de trazer, ou no corpo do texto ou na nota de rodapé, algumas dessas categorias analíticas que eu coloquei como pergunta, Pedro. Mais nada a acrescentar. Kennedy, querido, obrigado mais uma vez. Pedro, parabéns. Eu sei que sua caminhada começou lá atrás, assim, e que bom vê-lo crescer cada vez mais, viu, Pedro? Eu te desejo muita sorte e muitas coisas boas, muitas realizações que vão vir a acontecer na sua vida, né, profissional e também pessoal, claro.
E espero que esse ano e o próximo sejam ainda mais conquistas, né, que você vem tendo ao longo da sua vida acadêmica. Parabéns. Obrigado, Kennedy. Ô, Pablo, eu peço a devida vênia que você mantenha, né? Você acabou de tirar. Não, é só porque eu acho, viu, Pedro, antes de eu passar a palavra para a Raíssa, que essas observações, da forma como o Pablo colocou, elas são excelentes. Porque, claro, eu entendo que você não precise fazer tópicos de cada um desses gigantes, mas inserções elas são muito bem-vindas, porque, por exemplo, eu enxergo, particularmente, tá, Pedro? Eu enxergo teu trabalho com um potencial bacana da gente publicar, né, em algum tipo de periódico específico, né, não precisa ser também um periódico absurdamente gigante, né, ou então, né, já que eu estou falando com um professor colega, né, um trabalho que possa ser apresentado aí, né, temos Conedu à frente, né, no Recife, inclusive, né, a gente sabe muito bem que participação de congresso pra gente é importante, né? Então, o teu contrato encerra quando lá em Princesa? Mês que vem. Ah, encerra mês que vem, né? Rapaz, que pena, né? Mas assim, né? O concurso vem aí, né? Estamos aí, as informações que chegam, né? Aí vem o lado mais radialista do que orientador. Né, as informações que chegam são muito boas, né? Eu espero aí que até junho esse edital do IFPB sai, né? IFPE também, talvez, né? Aí a gente já não sabe tanto. E sabe alguma coisa, mas, bom, já que teu contrato tá acabando agora, né? Aí, obviamente, tem que focar no efetivo, né? Mas aí depois que você focar no efetivo, que você entrar, né? Que tiver na mesma condição nossa, né? Aí eu acho que vale num futuro você revisitar isso, você dentro dessas condições que está aí. Obviamente, para agora, eu gostaria que a gente, né, visse alguma coisa dentro do possível, né, o máximo que for possível, para poder, quando for revisitado lá na frente, você não ter tanto trabalho, não ter tanta busca a ser feita, tá bom? Pablo, querido, obrigado mais uma vez, colaborações extraordinárias, tá certo? Realmente, né, o Conedu ainda aceita resumos, então é bom a gente colocar isso. Então, isso posto, a partir de agora, né, aí Pablo pode já ir, né, tirando a sua apresentação, né, para que Raíssa possa seguir, né? Então, a partir de agora, eu passo a palavra a professora Raíssa Ratti. Raíssa, palavra é sua, fica à vontade. Obrigado. Então, pessoal, boa tarde. Já saudei todos presentes. Não saudei Daniele. Daniele, boa tarde. Quero iniciar parabenizando o Pedro pela apresentação. Uma apresentação leve, fluida, tranquila, dominando o conteúdo. Então, parabéns, Pedro, pela apresentação. Dizer também que depois de Pablo, minhas contribuições vou acabar sendo mais direta, porque ele já abordou bastante coisa que eu ia falar, certo? E que foram contribuições valiosíssimas. Então, no caso, Pedro, eu vou começar falando um pouco aqui, né, sobre o título. Logo quando eu vi o título, ele me chamou muita atenção. Tá, eu tenho outra tela. Se vocês não estiverem ouvindo qualquer coisa, vocês avisem, tá? Então, o título eu achei bem interessante, atual, me chamou bastante atenção, certo? Achei o trabalho como um todo organizado, bem escrito, e minhas sugestões aqui são só para a gente melhorar ainda mais esse trabalho, tá? No caso, logo no começo, na primeira página e na folha de rosto, né? O ano para 2024, então atualizar esse ano para 2025, né? E em relação ao resumo, eu concordo com o professor Pablo. Eu achei o resumo interessante, mas eu confesso que eu senti falta também um pouco dos resultados.
eu acreditei que ele ficou... os objetivos estão bem claros, ninguém pode dizer que nesse trabalho o objetivo não ficou claro, porque ele ficou, e ele aparece em vários trechos, como o Pablo falou, né? E aqui, né, no resumo, senti falta realmente dos resultados, de um tópico a mais aqui, umas linhas a mais abordando esse aspecto, certo? E aí eu vou descendo aqui, e aí o sumário precisa atualizar, o sumário está até a página 8, então precisa dar uma atualizada nesse sumário. E aí a gente vem para a introdução, e aí na introdução, de uma maneira geral, eu gostei da introdução, achei uma introdução interessante, certo? A minha única questão na introdução são os 2 últimos parágrafos, certo? O que começa a importância desse estudo, fundamenta-se, e o parágrafo após, que é ao entender os desafios enfrentados pelos docentes. Esses 2 parágrafos eu achei que, de certa forma, ambos estão abordando o objetivo do trabalho e acaba que ficou repetitivo. Então, acredito que dá para enxugar, juntar os 2 e fundir em um único parágrafo. Aí agora, na fundamentação teórica, foi onde eu acabei, assim, tendo a maior parte das minhas observações. E aí a minha primeira pergunta, Pedro, é de onde surgiu a ideia do trabalho? Por que falar sobre isso? Qual foi o contexto? Professora Raíssa, muito obrigado pelas primeiras contribuições. Esse trabalho, ele surgiu desde o meu tempo da minha graduação em licenciatura em computação, aí no campus da Afogados de Caseira. Então, o meu trabalho de conclusão de curso, ele já envolveu ali uma plataforma de ensino que proporciona essa mescla com o ensino à distância e o ensino presencial, que é a plataforma do Moodle. Então, o meu trabalho de conclusão ali da graduação, orientado pelo professor Carlos Fernandes, abordou esse tema. E quando eu cheguei, logo em seguida, a gente faz eu e o André, a gente tem um processo de verticalização, respeitando a graduação, começando a especialização, todo no IF. Como a gente estava bem próximo ainda ao tema, foi terminando a graduação, a especialização começou meses depois. Então, veio logo em seguida as disciplinas de metodologias, o professor Pablo, que pediu para a gente pensar em um tema, e eu não queria ficar tão longe desse tema que eu já abordei na minha graduação. Então, eu procurei uma especificidade desse tema aí, como seria abordar o que o Moodle, por exemplo, abordaria para a educação, e como a gente estava vivendo uma especialização em educação no campo, eu não tinha explorado essa vertente na minha graduação, né? Era uma coisa bem mais uma educação em geral, não estava focando no campo, então eu resolvi trazer isso, buscar unir o que eu já tinha visto com também o que eu estava vendo agora da educação do campo e trazer essa vertente, ensino híbrido e a educação do campo. Ótimo. É que eu queria entender um pouquinho o contexto, né, e explicar muita coisa também que a gente vê aqui no trabalho, e é interessante saber que já é a continuação, né, de um trabalho anterior que você já vinha fazendo, e que fica como sugestão, até o que eu vou colocar aqui, eu já ia falar isso, de um mestrado, e mais para frente, né, esse trabalho também ir evoluindo, porque é um tema muito, muito interessante, tá? Então, no caso, eu perguntei isso para entender um pouco o contexto, e aí eu deixo aqui uma sugestão para um futuro trabalho, justamente uma dissertação, ou enfim, algum outro aperfeiçoamento seu, de, né, você colocar associado com a revisão algum levantamento de dados. Eu sei que às vezes é um pouco complicado, mas talvez através do Google Forms, acho que seria até interessante seus próprios colegas de sala, muitos deles eram professores e professores da educação do campo, então fica uma sugestão, ou não, Raíssa, realmente fazer dessa forma não é interessante, mas também incluir, então, no caso, relatos de experiências reais descritas a partir da própria literatura, certo? De alguns estudos de casos, de escolas do campo, que eu acho que isso seria interessante e vai enriquecer ainda mais o seu trabalho, tá? Então, até trouxe, depois eu vou passar o arquivo aqui, que eu estou visualizando, mas até coloquei aqui para você algumas sugestões de exemplos práticos de escolas de Minas, do Paraná e até aqui de Pernambuco, aqui do município de Joaquim Nabuco, que eles têm um estudo etnográfico muito interessante, botei até o link que eles realizaram
nesse município, e que eles fizeram essa análise dos estudantes e dos professores em relação aos espaços híbridos de aprendizagem. E aí destacou essa interação, e aí é um estudo que une a Federal, a UFPE, a UPE, o FPE e a UFAL. Então, eu achei um estudo muito interessante, e acho que vale a pena, caso queira dar esse toque, né, esse e outros estudos, de trazer uma aplicação para enriquecer ainda mais, tá? Outra sugestão minha aqui, e aí tudo aqui que eu estou falando são sugestões, tá, Pedro? Aí você também vai ver com o seu orientador. Mas essa minha sugestão é alterar a estrutura do trabalho, certo? Não existe uma regra rígida sobre isso, né? Segundo a NBR 14.724, de 2023, a estrutura do corpo do trabalho, ela pode, né, como é que se diz? Ser flexível, certo? Mas é comum e recomendado que, especialmente em artigos científicos, TCCs, monografias de revisão, que a metodologia ela vem antes da fundamentação teórica. Então, pelo menos na minha ótica, tá? É uma sugestão minha, de só inverter a metodologia, vir para antes da fundamentação teórica, porque explica para o leitor, né, a base que o trabalho foi feito, de onde saíram esses dados, quais foram os critérios utilizados. Então, eu acredito que, bom, inverter, ao meu ver, seria interessante, certo? E daí, eu venho aqui para a fundamentação teórica e achei a fundamentação teórica interessante, certo? Só que eu acredito que dá para a gente crescer essa fundamentação teórica, colocar mais algumas coisinhas que eu vou sugerir, certo? E aí cabe a vocês avaliarem, verem se vale a pena ou não. Mas uma coisa que eu senti um pouco de falta na fundamentação teórica foi dividir essa fundamentação teórica em tópicos. Você trouxe muita coisa importante, só que eu acredito que se ela tivesse, assim, um tópico específico para X, para Y, para Z, então eu acredito que daria até... O texto tá legal, tá fluido, tá bom de ler, mas acredito que fazendo dessa forma poderia ficar ainda melhor, certo? Então, eu tenho aqui algumas sugestões, tá? De tópicos, eu vou até projetar, porque eu acho que é mais fácil, né? Deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu compartilhar aqui. Tá projetando, gente? O pessoal está projetando? Tá sim. Tá. Então, só aqui algumas sugestões, aí vocês veem se cabe ou não, mas um primeiro tópico, um panorama da educação do campo no Brasil, então talvez um breve histórico, a evolução, o papel das escolas no campo, as leis e políticas que você trouxe, né, a LDB, o parecer, né, da CNE, e a atuação de alguns movimentos sociais também, como o MST, como as escolas de famílias agrícolas, fazem porque toda a questão da pedagogia, né, da alternância, do ensino híbrido, então eu acredito que seria interessante. E aí, um pouco do que Pablo falou também nas observações dele, de trazer alguns conceitos e abordagens sobre o ensino híbrido, por exemplo, então, definições de autores, você trouxe esses autores, né, Moraes, Valente, Kensky, e trazer mais a questão do modelo de ensino híbrido, que seria, porque a gente está falando de ensino híbrido, mas até para um leitor que não conhece esse tema e está pegando o seu trabalho. Então, falar um pouco de alguns modelos, rotação por estações, laboratórios rotacionais, sala de aula invertida, e também alguns objetivos pedagógicos, né, dessa prática. Aí também pensei em um tópico sobre desafios estruturais e tecnologias no campo, né? Então, a questão que você destacou ao longo de todo o seu trabalho, de acesso à internet e conectividade, falta de equipamento e infraestrutura, desigualdade digital entre o campo e a cidade. E aí trazer dados e estudos como do IBGE, do INEP, de artigos de uma maneira geral. Tem muita coisa sobre isso. Formação e preparação de professores, então, toda a questão, outro tópico sobre isso. Então, você fala bastante sobre os docentes e acho que um tópico sobre isso seria muito interessante. Então, as lacunas na formação docente para uso de tecnologias, necessidade de formação continuada, suporte técnico, experiência e, sim, uma inovação, uma novidade. Né? Agora, em março de 2025, o MEC ele lançou uma capacitação de ensino híbrido no campo. Então,
seria um dado recente, né, para o seu trabalho também. Aqui abaixo eu trago direitinho essa inovação, bem explicadinho o que é, quando começou e como funciona. Outro tópico, a adequação do currículo a metodologias do campo. Então, muitas vezes, se tem a dificuldade de adaptar o currículo urbano à realidade do campo, então trazer materiais didáticos contextualizados e toda essa questão. E aí, né, o tópico 6, experiências e estudo de casos, como eu já falei, de trazer experiências mais práticas que existam, de, enfim, algumas escolas, né, iniciativas do Senal, de ONGs, entre outros. E um último tópico, sétimo e último tópico, né, a questão de políticas públicas e perspectivas de superação, porque, inclusive, você fala isso lá no seu próprio resumo, né, falando que a ideia é isso, embasar políticas públicas. Então, tem o avanço recente, por exemplo, da portaria número 1127 do MEC, né, que acaba reservando vagas para alunos da educação do campo, no SISU, tá? Então, proposta de inclusão digital e conectividade rural e recomendações para garantir uma equidade e qualidade desse ensino. Então, são algumas sugestões, tá? Para vocês incorporarem ou não, certo? No trabalho, mas fica aí as minhas sugestões, né, para a fundamentação teórica. Muitas das informações você trouxe aqui, certo? E aí eu estou falando mais no intuito de tentar colocar em tópicos, organizar, que eu acho que vai dar, melhorar ainda mais esse trabalho, tá? E aí, né, vou descendo aqui algumas coisinhas de formatação, certo? Aqui, esse trecho aqui seu é do parecer do CNE, né, da Conselho Nacional de Educação, né, e da Câmara de Educação Básica, e são justamente as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo, e é um documento norteador. E eu acho que você deveria, pelo menos, colocar aqui em cima, antes desse parágrafo vir, você dizer, né, que é desse documento, porque é um documento muito importante para principalmente o tema que você está trazendo. E aí eu vou descendo mais um pouquinho. E aí, na metodologia, foi mais uma curiosidade minha, né, de saber quanto tempo você fez esse levantamento de dados, de leitura, né, você explica aqui que é um trabalho minucioso, explicou de onde você retirou as informações, então é uma pergunta, Pedro, realmente, de saber quanto tempo levou toda essa coleta, esse levantamento desses dados para a construção do trabalho. Toda essa coleta ela iniciou já desde as aulas durante a graduação, durante a pós-graduação. Então, na disciplina de metodologia científica, já foi incentivada a gente, já foi passada ali pelo professor Pablo, alguns desses portais periódicos, ele deu as dicas, como você deve buscar as palavras-chave. Então, desde que eu comecei ali na disciplina de metodologia científica, eu já fui fazendo esse levantamento, até assim, o final da especialização, acho que a gente teve a disciplina de metodologia no segundo período, e foi até o terceiro e o último período, eu concluí com todo esse levantamento nos portais, utilizando essas dicas do professor na disciplina, e foi nesse intervalo de tempo, de um semestre para outro. Entendi. Mas para ter uma noção, é mais curiosidade minha, isso aí. E aqui nas discussões e análises, mais uma vez o objetivo veio aqui, aí eu até botei que eu acho necessário esse trecho do objetivo, os objetivos já foram apresentados, então é só uma observação minha, acho que é critério de vocês, é que são questões de formatação. E aí, aqui no fim, né, nas suas considerações finais, eu trago aqui sugestões, tá? Você fala aqui da questão, e sempre é válido, né, a questão de mais estudos acerca do tema, certo? Mas eu pensei em a gente trazer algumas outras conclusões, certo? Que não fosse a gente finalizar com a necessidade apenas de mais estudos, mas algumas sugestões como formação continuada para professores do campo e tecnologias educacionais, políticas públicas específicas para infraestrutura digital no campo e talvez a adoção de plataformas de ensino com a adaptação à realidade rural, plataformas offline ou de baixo consumo de dados, são ideias, tá? Então, ficam aí sugestões para talvez a gente, nessas considerações, porque eu lembro que você fala muito lá em cima de, a partir da análise, trazer
né, algo mais prático, então acredito que dá para a gente, e aí eu não sei nem se vocês concordam, mas são algumas ideias e sugestões para poder deixar as considerações finais com ideias mais práticas também, tá? Então é isso, as referências estão ok, conferir, seu trabalho organizado, fluido, bom de ler, e parabéns, tá, Pedro? E como... Deixa eu parar aqui, me apresentar. Desejar todo o sucesso do mundo para você, tá? É um prazer fazer parte da sua banca. E de olho aí nos concursos, o curso do FRN está aberto, tem para sua área. Vamos embora. E é isso, gente. É isso, Kennedy. São essas as minhas contribuições. Esse arquivo eu vou passar para vocês. Tá? E também fica à disposição para qualquer dúvida, o que precisar, tá? Então tá certo. Agradeço muito a você, Raíssa. A minha câmera, ela deu uma leve travadinha, né? Só que aí, como eu estou com dois computadores, o homem é preparado, viu? Então a gente vai usar a outra. Menina, e duas câmeras, porque se eu der um probleminha, então, não sei o que eu vou fazer. É assim, a câmera disse que deu algum rolo aqui, então agora tem que olhar para cá, né? Então tá certo. Então, agradeço muito a você, Raíssa. Pedro, uma coisa também que é importante a gente colocar. As observações de Raíssa, elas foram extraordinárias. Porque, por exemplo, eu concordo também com relação à questão dos tópicos, né? Um texto direto, quando a gente faz um texto direto, até como você fez, ele é muito bom, mas ele também pode ser muito perigoso, né? Porque se você tiver uma ideia de encadeamento de ideias na questão do texto, né? Pô, funciona legal, tá? Agora, se você não tivesse esse cuidado, a coisa corre um risco de você começar numa linha e acabar fugindo um pouquinho dessa linearidade, né? Então é por isso que eu acredito que Raíssa fez essa consideração, que eu concordo, tá? Os subtópicos colocados ali, ela foi uma mãe, porque, né, facilita muito a vida, né, de você seguir aquilo e fazer isso, né? Esta inovação recentemente aí deste programa de educação no campo lançado pelo MEC, acho particularmente que é uma informação que deva ser colocada por você. Acho que se é um negócio recente, velho, mostra a atualidade do trabalho, né? Mostra que o trabalho está linkado, né? Está ligado com o que está acontecendo naquele momento que está sendo escrito, que está sendo defendido, né? Então, dessa maneira eu concordo, assino, subscrevo as observações feitas por Raíssa e agradeço. A gente vai fazer o seguinte agora, né? Nós vamos nos reunir, a banca se reúne em recinto fechado virtual, né? No link que eu já passei para vocês, né? Eu vou precisar fazer umas mudanças aqui, vou sair dessa sala, vou para outra, tá? E aí, a Pedro, eu vou sugerir que você, né? Você vá tomar uma água, vá, né? Vá dar uma esticada nas pernas, tá certo? Que já acho que no máximo em 20 minutos a gente retorna. Obviamente que para a galera do Instagram, né? Do Instagram não, no Instagram não tem como, mas a galera do YouTube, né? A gente, quando encerrar essa parte aqui, vai dar um pó de pirlim-pim-pim aí e já vai cortar para a parte do anúncio da proclamação do resultado, né? Leitura de ata e proclamação do resultado, tá bom? Então, para a galera do YouTube, aguarda um pouquinho que já a gente segue com a proclamação do resultado. O bom é que eu ia derrubando meu celular agora. Posso pedir uma coisa, Raíssa? Desculpa, Kennedy, é um print aqui desse momento, né? Sim. Importante, né? Faça o print aí. E a ata depois, né? Porque meu computador não está fazendo print. Ô, Raíssa, tu pode fazer esse print?
Vou fazer, Pablo. Aí tu manda no grupo lá. Uhum. Peraí. Eu tenho que olhar e fazer, só um minuto. Não foi, não? Peraí. Foi agora. Foi que saiu na hora que eu tava olhando. Muito obrigado, né? Aí, Peraí, que não foi, não. se quem puder espelhar a ata, eu sei que as fontes... É melhor, vou espelhar a ata, que aí... Não, para mandar dos dois jeitos, sabe? Tanto assim como na ata, mas desculpa, querido, te interrompi, mas é para não esquecer, perdão mesmo. Fez o print? Fez o print? Tá lento. Tu quer tentar, Pedro, do teu? Não sei por que não capturou a Posso tela. tentar assim. Você faz o print. Eu não tô entendendo por quê. Sorriso ou pode fazer já? Foi. Ah, se foi. Capturei a tela inteira. Eu agora fiquei sem entender porque que não tá indo aqui, peraí. Tá salvo. Pronto, aí Obrigado, Pedro, você manda, por favor, lá no grupo. Para a gente pedir a divulgação das fontes. Eu vou fechar, pronto, eu fechei o outro microfone que eu tava dando tirar um dublete. aqui. Não, gente. Eu vou fazer o início, tá, Raíssa? O início do fim. Bom, voltamos, né, agora, depois de uma sessão um pouco longa de deliberação, mas a gente demorou, né, mas porque tem a questão documental, né? Então essa coisa documental a gente precisa fazer, né? Então tem todos esses detalhes a serem vistos, tá certo? Então, Pedro, eu vou apresentar a tela, vou colocar logo a tela inteira aqui, né? E colocando tela inteira, eu vou olhar, pronto, já estamos no ar, aqui com a tela, da ata de defesa de TCC, né? Ata da sessão de apresentação do trabalho de conclusão de curso do aluno Pedro Vinícius Alcântara Oliveira, realizada em 23 de abril de 2025, às 2h30 da tarde, tendo como orientador o professor Dr. Kennedy Francis Rodrigues Damascena. Realizou-se a sessão de apresentação do trabalho de conclusão de curso da especialização em Educação do Campo do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Afogados da Engazeira, cujo candidato apresentou o trabalho intitulado Desafios do Ensino Híbrido para a Educação do Campo. Na oportunidade, compunham a banca examinadora os professores Raíssa Rates Lima de Freitas e Pablo Tiago Corrêa de Moura. A sessão foi aberta pelo presidente da banca examinadora, o professor Dr. Kennedy Francis Rodrigues Damascena, que apresentou a banca examinadora e passou a palavra ao candidato. Posteriormente, falaram e avaliaram o trabalho do concluinte, né? A banca examinadora, respectivamente os professores Pablo Tiago Corrêa de Moura e Raíssa Rates Lima de Freitas. Em seguida, a banca examinadora se reuniu reservadamente a fim de avaliar o desempenho do candidato. Após esta reunião, o presidente da banca examinadora apresentou, né, a avaliação final do trabalho de conclusão de curso, considerando o candidato aprovado. Cabe agora ao concluinte as reformas, né, as necessárias reformas sugeridas pela banca, e nada mais havendo a relatar, né, a gente, obviamente eu não encerro a sessão ainda, tá? Eu lavro a presente ata que depois da leitura e a aprovação já está, viu, Pedro, assinada por mim, por Raíssa e por Pablo. Agora, nesse momento, eu vou mandar para você lá no WhatsApp, tá certo? Então, deixa eu ver aqui. Temos aqui a ata
né? É bom que vai sair tudo no... né? Vai sair tudo no lá? Vai, né? Veja que coisa boa. Tá vendo? Vou mandar lá. Pronto. Manda nos orientandos e tá tudo certinho. Tudo no YouTube. Tudo vai pro YouTube, coisa linda, tá vendo? Eu acho que mais transparente do que isso é impossível, né? Eu já coloquei lá, viu, Pedro? Aí você, por gentileza, tá? Assine, tá certo? No campo que lhe cabe. E aí você encaminha de volta, lá no mesmo grupo mesmo, tá? A ata, porque aí já é um documento oficial assinado por todos, né, que você fez jus, né, defendeu, fez o seu trabalho, foi aprovado. A gente espera, e aí, Pablo, é bom a sua orientação com relação a prazo para a realização das medidas, não é isso? Isso, obrigado, Kennedy. Aí aproveitar, né? São basicamente, Pedro e Kennedy, 45 dias, né, para a reforma, né, e entrega lá na CGRA. Aí uma parte da documentação é comigo, né? Já informo que as declarações dos professores, no caso do Kennedy são 2, né? E Raíssa 1, né? Membro de banca e orientador. Domingo vai estar em mãos, né? Sempre tiro o domingo de noite para fazer essas prografias, então vou fazer com calma. Pedro, eu já envio para você. A Kennedy vai, obviamente a última versão vai estar com Kennedy, mas que ele vai enviar para você, eu também vou, ele vai enviar para mim, eu vou enviar para a CGRA, para quando você for levar até 45 dias do seu trabalho, já dá início à diplomação, né? Além disso, tem mais um documento que a gente tem que ser preenchido, viu, Kennedy? E aí eu que passo para Pedro, né? Tudo isso de domingo e segunda, que é basicamente um levantamento de alguns dados que tem que ser colocados, tá bom? E aí eu já envio para o e-mail de vocês, tá certo? E aí o orientador busca essas informações e depois envia para Pedro, e Pedro leva essas informações para a CGRA. Então, Pedro, você precisa na CGRA estar com a sua defesa, perdão, o seu TCC, né, com as considerações que você, seu orientador, acharem pertinentes, corrigidas, impressas, leva para a versão impressa para a CGRA, assim como a ata que eu já vou ter enviado. Então, não se preocupa muito com essa questão da ata, porque quando o Kennedy me enviar a última versão, eu vou enviar para a CGRA. Além disso, esse repositório, basicamente, é um documentozinho, né, de 2 páginas, que é um levantamento de dados, 2 horinhas você resolve ele. É aquele que a gente coloca ORCID, título. Isso, que perfeito. É o termo de depósito, é uma coisa dessa assim. Isso, perfeito. Porque o orientador, basicamente, eu sempre digo, né? A gente tem algumas documentações chatinhas, mas basicamente, Kennedy e Pedro, são essas que eu citei. Então, está aqui numerado, eu mando para vocês no e-mail institucional, via pós, tá bom? Provavelmente entre domingo e segunda, não, domingo à noite, né? Que é o dia que eu gosto de mandar as coisas. Bom, diante disso, diante da fala do coordenador, eu passo a palavra a banca. Tem algo a se manifestar? Alguma colocação a fazer? Só agradecer, né, a você, Kennedy, pelo convite, pelo profissionalismo, né, pela sua competência, e a Pedro, por estar cada vez mais, a gente vê Pedro, literalmente, a gente vê ele linearmente crescendo, né? E Pedro, espero vê-lo aí nos congressos, né, da área da educação, espero vê-lo também já galgou agora o substituto, né, Kennedy? Daqui a pouco a Raíssa vai estar como efetivo. Isso, quem sabe já agora leva de concursos, né? Eu quero aproveitar que nós estamos no YouTube. Obviamente vai para o YouTube do e-mail institucional, meu e-mail institucional do campus, mas vai para o meu YouTube pessoal com fins profissionais também, porque aí, removeu, não, aí não perco, né? Tá lá, o arquivo não se perde, mas eu quero dizer que esta é uma sessão histórica, porque é uma sessão histórica e vanguardista, porque estamos diante de 2 futuros professores efetivos da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.
Então, hoje, pela data que estamos, né, 23 de abril, um dia histórico, dia de início, inclusive, do velório público de Sua Santidade, o Papa Francisco. Então, pedindo a Deus proteção, né, por vocês. E aí, Raíssa, tem alguma coisa a falar? Só voltar aqui, desculpa, para sair da tela. Eu fiquei Então, pensando, eu fiquei com agradecer. medo que o gatinho aparecesse. Isso é piada interna, tá, Pedro? Não, eu tirei o filtro. Não, quero agradecer, né? Dizer que sempre é um prazer e eu aprendo muito em momentos como esse, né? Então, sempre que precisarem, estou à disposição, né? Vocês sabem disso. E desejar a Pedro todo o sucesso do mundo. Eu acompanhei Pedro pelos corredores, né? Eu não cheguei a dar aula para Pedro, né? Quando ele estava lá no IF antigamente, também não deu na graduação, a gente se encontrou na pós. Mas dizer que é um prazer e sempre eu falo muito bem de você, Pedro. Então, fico muito feliz e que isso que Kennedy profetizou se cumpra nas nossas vidas. E parabéns mais uma vez, vai comemorar, vai descansar também. Aqui tá dizendo que a minha Tem aula internet. mais tarde. Aqui tá dizendo que Comemorar na aula, né? Aqui tá dizendo que minha internet tá instável, mas a gente vai até o limite. Agora eu passo a palavra ao especialista, Pedro. Pessoal, quero agradecer bastante a todos vocês. O professor Kennedy, meu orientador durante essa trajetória, a gente já se conheceu agora realmente na especialização, tínhamos tido esse contato antes, mas foi de grande valia. Nossas aulas foram excelentes, eu aprendi bastante. E durante essa orientação, o senhor me ajudou muito, eu só tenho a agradecer. A professora Raíssa, que nem ela falou, a gente só se cruzava nos corredores, mas aí eu tive essa honra de ter aulas com essa excelente professora. Eu fico muito feliz mesmo por ter tido essa oportunidade. Agradeço por poder ter aceitado o convite, ter participado aqui da banca, viu? E que seja realmente profetizado o que a gente falou, sucesso para a gente aí, e logo mais estaremos como efetivos, Deus querendo. E professor Paulo, o que dizer aqui, professor Paulo, que me acompanha a trajetória desde o ensino médio, no IF, desde há quase 10 anos. Verdade. Toda essa verticalização, realmente é um prazer imenso da minha parte, assim, ter o professor Paulo aqui na minha banca de defesa da minha especialização, desde que ele foi o ensino médio, a graduação e agora a especialização. Então, professor Paulo, muito obrigado por essa presença. Eu agradeço muito todas as contribuições e por todos os ensinamentos a todos. Muito obrigado. Essa é uma semana, para que aí agora eu vou conduzir o final dos trabalhos. Essa é uma semana para nós, né, para quem está nos vendo no YouTube, extremamente relevante. Porque ontem a gente recebia a informação de que um ex-aluno nosso, concluinte do curso de saneamento, Johnny, tinha conseguido sua vaga para fazer enfermagem na Alemanha. Temos aqui um aluno, agora especialista, que é o fruto do trabalho começado há 15 anos da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, de verticalização e de levar o ensino de qualidade para quem está longe da capital. Então, todo e qualquer cidadão brasileiro, ressalte-se isso e fique gravado nos anais da internet, tem o direito de acessar a educação de qualidade e a Rede Federal de Educação, através dos institutos federais, faz isso. Então, Pedro, para mim é um orgulho estar orientando você nesse momento histórico da sua vida. Você é um produto de que a educação federal funciona e é motivo de orgulho para a sociedade brasileira. Então, o que eu falei eu reafirmo. E suposto, né? A você que está no YouTube, eu peço aos demais que permaneçam indo um pouquinho, aos demais que estão no YouTube, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá certo? E isso feito, declaro encerrada a sessão pública de defesa do trabalho de conclusão de curso de especialização em educação do campo do nosso agora especialista Pedro Oliveira. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. Um abração, meninos.